Vídeo 1, sintaxe latina. O infinitivo. Infinitivo subjetivo e objetivo. Um verbo ativo em língua latina, um verbo normal em língua latina o infinitivo possui 6 tempos. 3 da voz ativa e 3 da voz passiva. Vejamos o verbo laudare. Laudavice, ter ou haver louvado. Laudare, louvar. Laudaturus esse, haver de louvar. Voz passiva. Laudatus esse, ter, haver sido louvado. Laudare, ser louvado. Laudadum ire, haver de ser louvado. Veja esse exemplo. Apollo se it taturum esse, respondet. Se é o acusativo, é sujeito da frase, da oração Apollo se itaturum esse respondet. Taturum esse está no futuro. Lautaturus esse, futuro da voz ativa. Taturum esse. Geralmente o S ele é omitido na frase. Então é pelo contexto que sabemos que taturum é o infinitivo futuro. Apolo responde que se ele o dará. Que ele o dará. Bom, agora a voz ativa, só que no caso é um verbo depoente. O que é um verbo depoente? É o verbo que ele tem a forma passiva. Veja o exemplo aqui, rodare. Ele tem a forma passiva, laudare, mas o sentido dele é ativo. Ele só possui 3 formas. Hortatus esse, ter, haver exortado. Hordare, exortar. Hortaturus esse, haver de exortar. O infinitivo subjetivo. O que é o infinitivo subjetivo? Subjetivo é quando o infinitivo exerce a função de sujeito de uma oração. É sempre do gênero neutro. Pode ser qualificado por um advérbio e pode ser combinado com um objeto. Ou seja, ele pode ter um objeto direto ou indireto, dependendo aí do contexto, depois dele, para completar o sentido desse verbo. Vejamos esses exemplos aqui. Mentire. Mentire ou mentir é torpe. Nesse caso aqui, o mentire exerce a função de sujeito da oração. Vejamos outro exemplo. Apportet bene arare. Cumpre. Cumpre, arar bem. Ou arar bem. No caso aqui, bene é o advérbio. Está combinado com esse infinitivo. Arare, que possui a função de sujeito. Arar bem, cumpre, né? O cumpre, arar bem, ou bem arar. Pode também combinar com um objeto, no caso aqui um acusativo. Amar a pátria. Então, amar, vamos ler sem o pátria. Amar, o verbo, o subjetivo, o verbo sujeito da oração, infinitivo presente sujeito, é decoroso. Mas amar o que? Nós perguntamos. Porque nós podemos amar qualquer coisa, a família, podemos amar o dinheiro, podemos amar uma religião.
Podemos amar a Deus, a nossos pais, mas no caso aqui é a pátria. Então, amar a pátria é decoroso. O infinitivo objetivo. Nesse caso, o infinitivo ele exerce uma função de objeto. No caso, um objeto de outro verbo. Por exemplo, o nosso primeiro aqui. Debeu, eu devo. Dicere, dizer. Dicere, eu devo. O que é que eu devo? Eu devo dizer. Dicere. Cumpre aqui a função de objeto. Potes, loqui. Loqui. Potes, pode. Tu podes falar. Loqui. Tu podes falar. Cupte, mori. Mori aqui, exercendo a função de objeto. Lembrando que more aqui, ó, é um verbo depoente, ou seja, ele possui três formas, apenas três formas do infinitivo, mas com sentido ativo. Cupte, more. Desejo morrer. Tux percti contentere. O general ou comandante. O general ou comandante. Continua. Continua o quê? Contentere. Continua a marchar. Ou seja, o contentere é um objeto de pergit. Porque, veja só. Tux pergit. Tux pergit. O que pergit? Contentere. O comandante continua a marchar. Hostes desinunt. Os inimigos desistem. Fucere. De fugir. Uma coisa que a gente deve observar é que o seguinte, em português, qualquer verbo, né, quando ele exerce a função de objeto, ele vem acompanhado de uma preposição. Por exemplo, os inimigos desistem de, que é a nossa preposição de fugir. Em latim, por ser uma língua sintética, não tem a necessidade, né? Ele não possui aí essa preposição. Pueri, os meninos, estudam ou esforçam-se. Legere, em ler. Tá vendo? Aqui não tem o em. Student, legere. Esforçam-se, ler. Se fosse ler ao pé da letra, né? Os meninos esforçam-se em ler os poetas latinos. O verbo esse. O verbo esse, o predicativo, apesar de estar na oração subordinada, ele deve estar sempre no nominativo. Tá bem? Nos outros, no próximo vídeo, veremos que o acusativo com infinitivo, por exemplo, o verbo fica o nome fica no acusativo, né? A função aí de objeto, né? Como se fosse um objeto. Já em latim, quando temos o verbo esse, o predicativo fica no nominativo. Nemos, ninguém. Pode, potest. Ser, esse, feliz, beatus, e não beatum. Beatus, pode ser feliz. Sine virtude, sem a virtude. Catu bonus esse com vitere malebat. No caso, bonus aqui, ele é omitido, tá bem? Porque esse bônus aqui, ele é omitido porque ele já aparece aqui. Tudo bem? Então, no caso, já está subentendido. Vejamos a tradução. Catu. Malebat. Preferia. Preferia o quê? Preferia esse. Ser. Bônus. Bom. Catu. Preferia ser bom. Quan.
do que ser visto ou parecer, viteri. Aqui no caso está na voz passiva, viteri, do verbo video, vejo, ser visto ou parecer, bonus, do que parecer bom. Quam viteri, do que parecer. Cato preferia ser bom do que parecer bom. Então é isso. Até o próximo vídeo, o vídeo